Olá, você que nos acompanha no Nota de Rodapé. Vocês não sabem que é a terceira vez que a gente está tentando começar essa gravação, porque eu chamei o Roger já duas vezes de Jorge, mas é isso. A vida é feita dessas falhas. Mas a gente está vindo aqui para mais um Nota News, muita coisa para comentar. Eu, Jonathan Portela, mais uma vez com os meus queridos colegas Samuel Ferreira, Roger Camacho e André Fernandes. A gente tem bastante coisa para falar hoje, né, pessoal? Mas antes de tudo, antes da gente falar, Ed, nosso querido amigo, faz uma indicação de leitura aí pro pessoal antes da gente falar das eleições aí. Bom, salve, salve. Primeiramente, agradeço aí a oportunidade de participar novamente do Nota News. E aí vamos para a indicação de leitura, né? Hoje nós vamos falar da questão eleitoral, entre outras coisas, né? E falar da questão eleitoral também envolve discutir algumas questões de organização política, né? Que eu acho que vai aparecer bastante nesse papo, né? E considerando que organização eleitoral não é a única possibilidade de luta política que existe, e isso a gente tem que deixar bem claro, eu recomendo a leitura de um livro chamado Elementos Inflamáveis, do historiador Rafael Viana da Silva, que pauta, entre outras coisas, a organização dos militantes e dos trabalhadores vinculados ao anarquismo ao longo da Primeira República, principalmente entre os anos de 1945 até a ditadura. Não é simplesmente apesar de focar bastante no anarquismo, não fala simplesmente de episódios relacionados ao anarquismo. Então ajuda a ter uma compreensão muito interessante relacionada a esses temas. Fica a dica. Bom, apesar da luta política não se dar apenas no campo eleitoral, é do campo eleitoral que a gente vai falar hoje. As eleições, nós estamos gravando aqui na segunda noite, você deve estar assistindo aqui na terça-feira, mas as eleições municipais aconteceram nesse último domingo, dia 29, e acho que vale a pena nós comentarmos alguns resultados. Eu vou começar pelo Samuel e a gente vai rodando aí comentando. Samuel, dá para a gente dizer em derrota da esquerda, derrota do bolsonarismo, vitória do Centrão, como é que você viu esse segundo turno de ontem? Olha, eu diria que em relação ao Centrão, certamente teve uma vitória de prefeitura, né, os partidos que compõem enfim, esse conjunto infame da política brasileira, de fato, amealhou aí um número grande de prefeituras, né? Não, e isso, quer dizer, tem sido usado, inclusive, como triunfo pelos, digamos assim, bolsonaristas, para dizer que eles ganharam, né, a eleição. Esses caras aqui fazem parte da nossa base e nós ganhamos. Em alguma medida, quer dizer, eu acho que a questão de se o bolsonarismo ganhou ou perdeu essa eleição, ela precisa ser pensada de algumas maneiras. A primeira é o seguinte: quem é que representa o Bolsonaro nas eleições? Porque o Bolsonaro não tem partido, né? E aí então é uma coisa um pouco mais complexa de se ver. Os candidatos que ele apoiou publicamente, né, por exemplo, para prefeito, a maioria perdeu, isso é verdade. Então, por exemplo, né, o Russomano caiu fora no primeiro turno, o Crivella foi expulso do Rio de Janeiro, o capitão Wagner perdeu lá para o Sarto, mas ainda assim, quer dizer, o Paes ganhou e falou: não, a gente vai fazer vamos negociar aí com o Bolsonaro aqui para o Rio de Janeiro e alguma coisa assim. Então, por um lado, quer dizer, se os caras que ele apoiou explicitamente perdeu, por outro lado, ele não tinha um partido, ele não tinha, é um pouco difícil você, digamos assim, o PSE é o partido bolsonarista. E não é, quer dizer, porque tem caras que ele apoia explicitamente, mas nem todos ele apoia, né? Então tem essa questão. Em relação à esquerda, eu acho que a gente precisa pensar que é o seguinte, quer dizer, eu acho que houve uma vitória considerável, né, no Belém, acho que isso é importante, mas eu só acho que na hora de avaliar se houve uma derrota, uma vitória, antes disso a gente precisa pensar qual é a nossa ambição. Quer dizer, se a nossa ambição é ser animador de torcida, então teve vitória da esquerda. O Boulos chegou no segundo turno, as pessoas acharam que ele poderia ser prefeito, a Manuela também, a Maria, por aí vai. Né, porque ontem saiu assim, não, o Boulos perdeu, mas ele é vencedor. Peraí, toda derrota é derrota, campeão. Se a gente está pensando não mais como animador de torcida, a nossa ambição não é essa. A nossa ambição é lutar por dentro do sistema institucional para conseguir melhoras mínimas que sejam possíveis dentro desse sistema. Então, houve, em parte, por exemplo, no caso do Boulos em São Paulo, uma derrota, porque toda derrota é derrota,
Não importa se você se forjou aí uma nova liderança nacional. Não é que não importa. Forjou uma nova liderança nacional, é importante, é muito legal, é um feito grande, mas a pergunta a ser feita é por que não foi maior? Também. Né? Então, no Rio de Janeiro, por alguma razão que a esquerda não conseguiu se unir e tal, também teve, né, esse foi um problema. Mas o que eu acho é que, em termos se por um lado a gente houve uma vitória da centro-direita, no lado da esquerda se está percebendo o surgimento de novas lideranças. Esse é um ponto. Então, eu acho que o primeiro ponto em relação à esquerda é você estabelecer qual é o padrão, o que você quer considerar como vitória. Né? Então, porque esse é um debate, por incrível que pareça, esse é um debate aberto na esquerda. Tem gente que se contenta na esquerda representar o papel de animador de torcida. Se é isso, óbvio que a esquerda foi muito vencedora. Se não é isso, a questão é um pouco mais complexa. Roger, por favor, faça suas declarações iniciais aí. Bom, eu concordo com o Samuel nesse ponto de que toda derrota é uma derrota, que a gente não pode viver sempre com aquela imagem de autoestima elevada, de sempre estar ali com o copo meio cheio e deixar de olhar os nossos problemas. Contudo, eu, né, do meu ponto de vista sempre otimista, eu sempre olho para as casas legislativas, né, e a gente teve, apesar de não formar bancadas assim como se deveria ter, tivemos ganhos consideráveis, né? Nós temos um número recorde em eleições de candidatas e candidatos trans eleitos. Claro, não, aí entra outra problemática, que é a questão da representatividade deles em outros partidos. Tem gente conservadora no meio, tem gente de esquerda, mas pensando assim, numa questão de inclusão, é um avanço. Contudo, não é no sentido de pautas até de classe, né? A gente tem que sempre lembrar que uma coisa não está apartada da outra. Eu, né, como LGBT, eu não vou ser hipócrita de falar assim, não, eu defendo todas as causas LGBTs, mas dane-se a questão da classe, não. Eu não seria hipócrita da minha parte deixar de lado essa questão. Mas eu acho assim, teve um avanço, né, na Casa Legislativa. Eu falo isso até em relação a 2016, né? Você pega a derrota grande, essa derrota forte que já foi em 2016, não só com o golpe, mas até com as eleições daquele ano, você tem, por outro lado, as casas legislativas com um número expressivo de candidatos, não só nesse campo, mas até de partidos progressistas, vamos dizer assim. Então, eu acho que, sim, é uma derrota, sim, temos uma liderança se formando, e uma análise muito interessante que eu vi nessas últimas horas, né, que não deu nem 24 horas da declaração do resultado ontem à noite, é que, por um lado, assim, pensando em 2020, não pensando que isso vai se estender, aquela velha polaridade, vamos chamar assim, PT-PSDB ou PT-PSL, não está tão dada agora em 2020, né, porque a gente tem um centrão aí que ganhou um espaço, mas, por outro lado, temos um PT que perdeu espaço, e eu falo do bolsonarismo não no sentido partidário, mas no sentido de proposta, né? Não só nesses prefeitos que caíram fora, mas, por exemplo, eu dou um exemplo aqui de Guarulhos, os candidatos a vereador declaradamente bolsonaristas, ninguém ganhou, inclusive um parente do Bolsonaro tentou e não conseguiu, e outros casos também. Então, não está num campo duplo, está mais espatifado, o negócio bateu e quebrou, assim. Ed? Inclusive, entre as esquerdas. Bom, sobre essa questão, eu tenho um acordo com as falas que me antecederam, em grande parte, né? Primeiramente, em relação ao Bolsonaro, é possível falar numa derrota do bolsonarismo? De certa forma, sim. Apesar de ele não ter uma estrutura partidária, e isso ter colaborado bastante para as dificuldades dele, e que podem colaborar ainda numa dificuldade futura, os candidatos que ele apoiou ou indicou diretamente foram derrotados, né? Aqui em São Paulo, Celso Russomano derreteu pela terceira vez, já pode pedir música no Fantástico. O Crivella, ele foi humilhado no Rio de Janeiro, e assim, a gente tem que traduzir isso, é humilhação mesmo, porque as abstenções ganharam do Eduardo Paes, só as abstenções, não estou nem somando voto branco e nulo, ou seja, o Carioca preferiu qualquer coisa do que votar, e o Crivella perdeu em todas as zonas eleitorais, fora outros candidatos aí e candidatas que foram apoiados pelo bolsonarismo. O grande vencedor, sem dúvida, foi o Centrão e a centro-direita, né? O PSDB, apesar de ter tido um decréscimo em alguns pontos, o PSDB conseguiu bastante prefeituras, principalmente em São Paulo, mas partidos que se destacaram, por exemplo, foi o PSD, do Kassab, né? O Kassab é um dos vencedores desse pleito, mesmo que ele não se candidate, né? Tem dedo dele nas sombras, e isso a gente tem que levar em conta.
Agora, essa derrota do bolsonarismo, ela também pode ser analisada de uma forma, pode ser considerada circunstancial. A gente tem que avaliar como isso vai se dar daqui em diante, porque, querendo ou não, o Centrão, que saiu vitorioso dessas eleições, ele tem uma relação agora muito forte com o Bolsonaro, né? É a sustentação do Bolsonaro no Congresso. A questão é, como que essa relação se dará a partir de agora? Porque o Bolsonaro ele sai um pouco mais enfraquecido das eleições municipais e o Centrão sai fortalecido. Então a gente tem que ver como que isso vai se dar daqui em diante. E é bom frisar, nem todos os partidos de centro-direita, né, estão comprometidos com o mesmo projeto. A gente vê que ano que vem, talvez, né, talvez não, vai ter a eleição para legislativa, para avaliar quem vai ser, por exemplo, o presidente da Câmara, e existem blocos em disputa. O Centrão, por exemplo, quer apostar no Arthur Lira, do PP lá, do Progressistas, esse partido o partido que era do Maluf, vocês vão saber, né? Por outro lado, o PSDB e o Democratas, lembrando que o Democratas também foi um dos grandes vitoriosos dessa eleição, querem apostar na continuidade do Rodrigo Maia ou indicar um outro nome. E vão tentar puxar a esquerda para si para derrotar o bolsonarismo no Congresso. Ou seja, está um jogo bem embolado aí. Mas vale lembrar também a gente citar o partido Democratas, que levou o Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e levou Salvador também. E Salvador foi uma vitória acachapante. Em relação à esquerda, eu concordo com o Samuel. Tem que pensar em exatamente qual que é a ambição. Sem dúvida nenhuma, o Boulos se forjou como um líder político muito expressivo, né? Considerando que o campo da esquerda institucional está muito carente nesse sentido, né? Por exemplo, o maior símbolo da esquerda institucional até hoje é o Lula. E o PT ele não conseguiu formar outras lideranças, cara. O Haddad ele não tem esse perfil. Não tem. Não à toa ele não empolgou nas duas últimas eleições que ele participou. Em 2016 ele teve uma derrota avassaladora. Claro, tem outros fatores envolvidos, antipetismo, etc., Lava Jato, mas ele, digamos, não tem um perfil assim que o Boulos tem. O Boulos, ele, digamos, motivou a esperança, etc. Porém, foi uma derrota. E a gente tem que considerar que existiu uma certa emoção por parte das pessoas nas análises, né? De fato, o PSOL ele teve um crescimento nessas eleições, teve um crescimento, por exemplo, elegeu 86 vereadores no país inteiro. Isso é um crescimento de 59%. Mas a gente tem que parar para pensar que ainda é um crescimento muito baixo, cara. 86 vereadores. Isso é um número, considerando que tem 5 mil e pouco, é um número ainda muito baixo. E aí, se o Boulos tivesse vencido a eleição aqui, ele não teria vida fácil para prefeito. Sim, a bancada do PSOL triplicou. Mas somando a bancada do PSOL com a do PT, daria 14 vereadores. 14 vereadores de 55. O restante da Câmara está composta de partidos de direita ou de extrema-direita. Ou seja, a base, em tese, que o Boulos teria corresponde a menos de 25%. Ele não chega nem perto de ter uma maioria. Então, se ele tivesse vencido a eleição, ele não teria vida fácil no governo. Ele teria que fazer uma série de concessões para conseguir governar. Então, acho que tem que ir devagar com o andor. Teve algumas vitórias importantes, né, como Belém, como foi citado por aí. Mostrou-se um respiro em alguma medida, mas o saldo ainda não é tão positivo assim. Bom, eu confesso que eu falei isso na nossa última conversa, que eu não consigo ver eleições municipais como recados tanto para presidentes como para governadores. Até porque nós estamos falando de uma diferença de 2 anos, e 2 anos na política é um tempo gigantesco. E muita coisa acontece. É bom lembrar que a gente vai olhar para eleições passadas. Em 88, eu falei isso inclusive para um repórter ontem à noite, que em 88 o PT conseguiu fazer o Dina e o Olívio Dutra prefeitos de São Paulo e Porto Alegre, e houve uma grande euforia para se fazer o Lula em 89. Só que quem foi eleito foi um candidato que não tinha nenhum apoio de cargos municipais executivos no Brasil. É bom lembrar que o Collor foi por um partido minúsculo, que era o PRN, sem nenhum tipo de apoio grande. Se a gente vai olhar, em 2000, PSDB, PFL e PMDB
foram os partidos que mais tinham feito prefeitos no Brasil. Uma quantidade astronômica. Agora, quando foi chegar 2002, a imagem do PSDB estava super arranhada já. Foi o ápice da rejeição ao FHC, e o Lula ganhou a eleição quase no primeiro turno. Entende? O Lula teve o ápice da aceitação dele, o ápice da popularidade dele, nos 2 últimos anos de governo, entre 2008 e 2010. Mas em 2008, São Paulo viu o Kassab ser eleito aqui. Então, não dá para se dizer que há recados claros. Em 2 anos, o bolsonarismo pode se fortalecer e muito. E muito. A gente não sabe o Bolsonaro que a gente vai encontrar daqui a 2 anos. Pode ser um Bolsonaro que vai voltar a ser combativo, que vai conseguir voltar a angariar a popularidade que ele já teve. Um Bolsonaro que talvez com a memória do Covid-19 já esteja mais enfraquecida. Então, eu não sei se nesse sentido a gente pode dizer que há recados e há uma derrota grande do bolsonarismo. Se a gente for olhar por candidatos que ele declarou apoio, sim, é uma derrota. Ele apoiou abertamente 7 candidaturas à prefeitura. Dessas 7, nenhuma foi eleita. 5 foram derrotadas no primeiro turno, e ontem as últimas 2 foram derrotadas, que é a do Crivella e do Capitão Wagner em Fortaleza. Então, eu acho muito difícil trazer essas pontes e talvez esse olhar otimista que eu não creio que se sustenta por muito tempo. Agora, há sim de se olhar que novos agentes políticos apareceram. O Boulos agora é uma figura nacional. Eu concordo com o Samuel nesse quesito de que não é para comemorar, dependendo do tipo de objetivo que nós temos, mas há de se ver uma mudança considerável no tipo de perfil de eleitor. Porque eu imagino uma pessoa que nem o Boulos, que o Boulos não é um candidato paulistano do PT. Os candidatos paulistanos do PT eram bons moços e boas moças. Era a Marta Suplicy, branca, loira, agradando as classes mais altas. Era o Fernando Haddad, que na propaganda trazia a família, colocava lá aquela mostrava como ele era, entre aspas, um cidadão de bem. O Gilmar Tato, nessa eleição, que também é um cara que, enfim, não tem essa conexão tão grande com classes mais baixas, se eu posso assim dizer. O Boulos é o líder do MTST. Isso é muito simbólico, uma pessoa assim ter 2 milhões de votos numa cidade como São Paulo, que é extremamente conservadora. Então, a partir daí, eu acho que há certas mudanças no perfil. E é o mesmo passo que a gente vê também uma bancada de vereadores do PSOL aumentar. Eu até concordo que 86 vereadores não é muito se a gente for pensar no parâmetro nacional. Mas eu acho que para o PSOL isso é significante demais. Porque não é só ter feito os 86 vereadores, mas em várias cidades o PSOL fez o vereador ou a vereadora mais votado. E às vezes, como no caso de Porto Alegre, fez o primeiro e o segundo mais votado. Então, assim, há de se mudar. Agora, quando a gente fala de mudar um perfil do eleitorado, eu acho que é mudar um perfil de eleitorado de esquerda. Eu não creio numa conversão de votos à esquerda. Esse é o ponto. Se a gente vai olhar, não sei se vocês tiveram acesso ao mapa, com quem venceu em cada região em São Paulo, agora nessa eleição, e quem venceu em cada região de São Paulo em 2018 na eleição presidencial. Com exceção de uma região na Zona Leste, aonde o Bolsonaro venceu, o Covas venceu também. E aonde o Bolsonaro venceu por muito, o Covas venceu por muito também. Então, eu me arrisco a dizer que hoje, se a gente só for olhar para as eleições municipais, eu não acho que a esquerda é uma ameaça para o Bolsonaro. Eu acho que o Centrão é uma ameaça ao Bolsonaro. Porque, enfim, pelo menos que eu vejo um grupo crescer muito. Claro, com as diferenças do que é uma eleição municipal para uma eleição nacional. Mas pode discordar aí, Ed. Eu acho que o
o Centrão é o seguinte, e é uma ameaça por uma razão bem simples. Se eles não apoiarem o Bolsonaro cai. É relativamente simples essa questão. Porque toda hora fica rondando essa ideia, não, você tem que cair, vamos fazer impeachment. Se pedir um impeachment, quem barra ou quem permite é o Centrão. Quem é o fiel da balança é o Centrão. Então, esse é um ponto. Agora, eu também acho que essa equação, Jonathan, é um pouco mais complexa, porque é verdade, eu também vi esse mapa que você está falando, mas o Bruno Covas, ele não se identificava com o Bolsonaro. Ele falou, olha, eu não sou o Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, sou, inclusive, do centro, sou moderado e tal. O que, vamos lá, né? Não é exatamente isso, vice-ideia de extrema-direita, eu não consigo conceber como é que você pode ser moderado. Eu falo, não, eu sou moderado, mas o meu cara o cara aqui é de extrema-direita, o Ricardo Nunes, e aí, então, isso prova, entendeu? É óbvio que ele tem um pé nisso daí também. Mas eu acho que também tem essa questão que precisa prestar atenção, né? Que é o pessoal que votou no Covas votou num cara que dizia, olha, eu não me identifico com o Bolsonaro. Pode ter alguma desilusão com o bolsonarismo? Não sei lá. Mas eu acho que essa é uma questão, essa é uma pergunta, muito mais uma pergunta de entender como é que foi que esse processo aconteceu. Eu acho que... Perdão, Roger, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só ia falar outra coisa, mas continua que você está na linha do Samuel. Eu acho que é uma questão muito interessante de a gente pensar mesmo, né? Eu, particularmente, moro numa região de São Paulo em que o Covas teve uma vitória abissal, assim como teve o Bolsonaro em 2018, assim como o PSDB teve anteriormente, enfim. E a gente vê que no mapa, né, a vitória do Boulos realmente foi naqueles espaços periféricos em que o PT ganhou em 2018. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas a gente também tem que pensar, né, de 58 distritos, o Boulos levou 8 que são periféricos, o que é significativo. Por outro lado, muitos outros distritos periféricos votaram em peso no PSDB, né? A gente não pode imaginar que periferia só tem na Zona Sul e numa parte da Zona Leste, porque teve outros distritos periféricos da Zona Leste, por exemplo, que deram vitória para o Covas. Então, é questão de se pensar, e aí eu acho que, né, nessa avaliação de como se deu a derrota, etc., é a questão de se pensar do porquê que esse mapa tem sido desenhado de tal forma, né? A gente tem que considerar exatamente quais são as limitações da esquerda, né? E aí eu digo da esquerda como um todo, não só a esquerda institucional, nesses locais de São Paulo, né? Eu vou, assim, dando um exemplo bem banal, né? Nesta região, como eu falei, que teve uma vitória muito expressiva do Bruno Covas, eu não via, perambulando por aqui, nenhuma propaganda de vereador ou algo do tipo relacionado a partido de esquerda, né? Seja do PT, seja do PSOL, ou mesmo desses aí que são bem dúbios, né? PDT e PSB. Em contrapartida, eu via muita propaganda do PSDB, eu via muita propaganda do Podemos. O que acontece? E o Podemos, por exemplo, que teve uma votação expressiva nas eleições também este ano, vale frisar, ele pegou algumas lideranças comunitárias da região e lançou para a vereança, né? E não são pessoas exatamente que a gente pode dizer que são de direita, mas que conseguiram espaços num partido desse para lançar a candidatura. Então teve gente da proteção animal, teve gente que trabalha em espaços de saúde. E a esquerda, né, os partidos de esquerda, as organizações de esquerda não têm, digamos, esse respaldo nessa região. E eu fico pensando exatamente nessas limitações, né? Na verdade, 2 milhões de votos, como o Boulos recebeu, é uma marca interessantíssima. Pô, vamos ser sinceros, nem ele esperava ter conseguido tanto. Ninguém imaginava que ele teria passado no primeiro turno. Nem a pessoa mais otimista esperava isso. Mas conseguiu com um índice importante. Por outro lado, a gente vê que, aparentemente, existe um teto que precisa ser rompido. E a questão é investigar como romper esse teto. É claro que é algo que leva tempo, que é algo que não vai ser fácil, mas as questões estão postas, né? A gente sabe que esses dados, os números, eles têm que ser analisados com cuidado, mas essa persistência mostra muita coisa. Inclusive, as vitórias do Boulos na periferia, elas não foram
tão, digamos assim, não foi uma maioria tão absoluta em cima do Covas. Diferente da vitória que o Covas teve sobre o Boulos em algumas regiões, né? Por exemplo, em regiões da Zona Norte. Ficou azulzinho escuro no mapa. Então, é muita coisa que a gente tem que pensar. Um outro elemento, que eu acho que vale a gente discutir posteriormente, mas que não dá para fugir, é a questão da visão que as pessoas têm desse processo eleitoral, né? Eu digo no sentido das abstenções, dos votos nulos e dos votos brancos, né? Que são elementos que têm aumentado a cada processo eleitoral. Obviamente, em 2020, isso fica muito maior por questão da pandemia, muita gente deixou de votar por questão da pandemia, a gente não pode negar isso, mas há outros fatores envolvidos também, né? Então, a gente tem muita coisa a se considerar aí a respeito dessa dinâmica eleitoral e dessas limitações todas. Pegando o gancho do Ed, o que ele falou é bem legal, porque realmente você vê nesses partidos de centro-direita, ou de, vamos colocar entre aspas, centro, que eu não acredito nesse termo, candidatos com pautas assim, ou representando grupos que têm capilaridade em certos setores, que nem ele falou, proteção animal, grupos assim da saúde, etc. E aí é um erro nosso sempre supor que, por exemplo, pela questão da classe social, a pessoa vai votar na esquerda. E não. Por exemplo, eu lembro que tem esse mapa que vocês estão falando, eu também vi, mas tem o mapa do primeiro turno. E aí você pega, por exemplo, ali a Santa Cecília, se eu não me engano, votou no Tato. Por que votou no PSDB no segundo turno? Assim, né, tipo, só fazendo jogando uma provocação, porque claro, né, como a gente falou, o Tato ele é o cara da esquerda, né, gomadinho, quadradinho, tudo mais, mas assim, o que aconteceu com esse eleitorado? Eles também não são da classe trabalhadora, porque ele vem na Santa Cecília, né, enfim, quem mora na Santa Cecília não é operário, vamos dizer assim, como pessoal Todos que os mora Santa na Zona Leste. Cecílias que estão assistindo esse vídeo são uma opinião do Roger. Eu adoro todos vocês. Continua assistindo Nota de Rodapé. Né? Mas assim, um recado para Santa Cecília, tirando alguns que eu conheço lá muito bem. Por que o Bruno Covas levou Santa Cecília? E aí, assim, voltando a uma coisa que você falou do PT, que assim, é interessante não pensar só o PT, mas os outros partidos de forma temporal. Né? Essa imagem engomadinha para São Paulo dos candidatos do PT é uma coisa dos anos 90 para cá. Porque se a gente lembrar da Erundina, na eleição de 88, ela era, né, você pega a revista, né, eu tenho aqui um exemplar da Veja, naquela época, ela era xiita, ela era, né, a radical, a que queima a casa, e é interessante que o Boulos, apesar da Erundina ter se distanciado do PT, ela evoca essa memória do PT dos anos 80. Não é o PT da Lava Jato, não é o PT do Lula, nem o PT da Dilma, mas é o PT dos anos 80, que era aquele PT do Lula lá. E aí, essa imagem da Erundina também serviu um pouco para criar um capital eleitoral. Eu não estou falando que o Boulos, claro, né, ele está ali no MTST, ele tem uma militância, fez uma campanha legal, ok. Mas, assim, a imagem da Erundina ajudou também, porque ela evoca um passado, e aí o Bruno Covas, claro, né, o radical é o Boulos. E é interessante como também há um apagamento. E aí eu questiono, né, tipo, por quê? Mas, mesmo assim, tá ali. Então, assim, a gente tem esses partidos, até mesmo o próprio PSDB. O que era o PSDB em 88, o que é o PSDB hoje? Né? Quando ele começa a firmar as alianças ali na época da FHC com o antigo PFL, com o PTB, que ele já não era, vamos dizer assim, um partido de esquerda, né? Era um partido ali, vamos dizer assim, de centro-esquerda, no comecinho ali, né? Batem na madeira, porque né, não quero falar isso, daqui a pouco me batem. E aí ele foi virando, né, aquilo que virou. Enfim, hoje é um partido de direita. Mas, assim, quando vocês falam também que não dá para fazer um recado, não dá realmente, porque todo mundo imaginava um PSDB em 2018, que deu o Bolsonaro. E da mesma forma que o Bolsonaro pode ganhar força, ele também pode perder força. Uma coisa que eu uso sempre como exemplo para dizer que nada é previsível na vida é Eduardo Campos. O cara morreu. Quem vai estar vivo em 2022? Se alguém infartar, se alguém sofrer um acidente, se acontecer alguma coisa, enfim. Caramba, nós, Roger, né? a gente tava só na análise política, você já tá na praga aí mesmo, né? Mas até a gente, né? Tipo... Mas isso... Sim. Isso que o Roger não, falou, mas a Erundina vai estar viva. Vai, ela vai chegar aos 100 anos, porque eu prevejo isso. Vai estar viva e ativa a política. Não, vai ser eleita deputada federal em 2022. Vai. Pode falar, Ed.
Não, eu concordo. Eu acho que essa é uma questão, até tinha comentado um pouco brevemente com o Samuel ontem, né, Samuel, naquele calor do momento que estavam as redes sociais bem acaloradas ontem, inclusive apareceram muitas coisas problemáticas, mas enfim, depois a gente conversar também. Mas é muito complicado como as pessoas já estão fazendo certas conjecturas para 2022, porque justamente como o Jonathan falou, não necessariamente as eleições municipais elas dão um recado. E me surpreende bastante, me surpreende de uma forma negativa. Como as pessoas, elas, citando aquela música do Cazuza, né, aquele trecho, né, eu vejo o futuro repetir o passado. Toda derrota da esquerda nas eleições é prosseguida por um comportamento parecido. Então, por exemplo, já começam a se conjecturar as próximas eleições, mas pensando no que não, podia, sei lá, ter o candidato tal, forma uma chapa com fulano, 2 partidos se unem, etc., mas não pensam nos erros que foram cometidos para ter mais essa derrota. Quer dizer, tem muita gente já pensando na chapa que poderia ser formada em 2022, uma hipotética chapa, mas não se pensa no caminho que deve se fazer até lá para essa chapa ter uma certa competitividade, no mínimo. E isso é um problema muito sério. Como eu falei, né, da questão aqui da regional, de não ter tanta capilaridade da esquerda em algumas regiões, como romper com esse tipo de coisa? As pessoas não estão preocupadas com isso, elas já estão pensando no processo eleitoral, no próximo processo eleitoral, mas não pensando no caminho de quebrar pedra para chegar lá. E isso é um erro muito grave, né? Quando eu disse lá no começo que o processo eleitoral não é o único, tem uma série de questões, etc., mas é porque eu vejo que, nos últimos anos, essas derrotas à esquerda têm grande medida, e eu digo a esquerda de maneira ampla, a esquerda institucional no processo eleitoral e a esquerda, por exemplo, anarquista, aqueles que não valorizam o processo eleitoral, mas, digamos assim, no cotidiano, que a gente teve uma série de retrocessos nos últimos anos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização e etc. Existe uma grande dificuldade de enraizamento da esquerda nas chamadas bases hoje em dia, que o PT tinha bastante nos anos 80, hoje em dia não tem mais. E, claro, né, a gente tem que considerar que muita coisa mudou, o país se desindustrializou, então já não tem mais uma classe operária pudiante, como tinha no passado. A CLT foi praticamente letra morta, as pessoas agora trabalham como PJ, trabalham para aplicativos, então a própria classe trabalhadora ela mudou bastante, e a esquerda ela tem dificuldade para dialogar com essas pessoas e se inserir e se enraizar nesses espaços novamente, coisa que a direita tem conseguido muito melhor. Então, como eu disse que houve comentários lamentáveis, né, aquela mania absurda das pessoas dizerem a cada derrota da esquerda que o pobre é de direita, ou que o pobre é burro e não sabe votar. E não é essa a questão, na verdade, é muito mais complexo do que isso. Então, mais do que ficar conjecturando para as próximas eleições, o importante é pensar o que está acontecendo de errado agora. Porque a política ela não pode ser olhada só a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, né? É uma coisa cotidiana. E é nesse cotidiano que eu vejo que está acontecendo muita falha. E essas falhas estão sendo reiteradas em todos os momentos. Sim, claro, houve alguns avanços nessa eleição, né? Por exemplo, o Jonathan citou o crescimento relativo do PSOL, mas ainda para a esquerda em si é muito pouco. É muito pouco. Por isso que quando se diz aqui que a esquerda hoje não é institucionalmente uma ameaça para o bolsonarismo, quem é a centro-direita. É o PSDB, que tem uma ambição própria, que quer o Dória quer ser candidato à presidência. É o Democratas, que percebeu que cresceu e que quer ser o fiel da balança também. Não quer mais ser simplesmente um coadjuvante dos tucanos. Então é muito mais complexo do que isso. O que eu acho, na verdade... Desculpa, eu já vou passar para você, Samuel, mas eu tenho aquela impressão que 2022 a gente vai reviver o cenário norte-americano de 2020, que na verdade é o cenário de sempre, né, nas eleições americanas. É a direita versus a extrema-direita. E a gente encolhido vai ter que sempre optar pelo menos pior nesse caso, né? Samuel. Então, tem algumas questões, né? Porque essa dificuldade da esquerda de enraizamento na periferia, ela tem algumas razões. Primeiro, porque é um estereótipo do que seja a periferia, né? Existem periferias. E aí tem uma questão que é a seguinte:
quando você pensa na presença da direita na periferia, porque a direita está lá, ela faz trabalho de base, ela dá propósito para as pessoas, ela dá assistência. Os caras podem ter um discurso mais individualista, mas se você pensar, por exemplo, nessas igrejas neopentecostais e pentecostais que são ponta de lança para esse conservadorismo organizado agora institucionalmente na política, eles têm toda uma rede de assistência, uma rede de apoio. A direita está lá. Eu não estou dizendo que as igrejas são naturalmente da direita, mas elas são hegemonizadas, né, pela direita. Então, mas a questão é que o transparece no discurso público é assim, a direita está lá só pelas igrejas. Mas como o Ed acabou de falar, há um processo, muitas vezes, não sei se é uma boa palavra, de cooptação de lideranças comunitárias, de trazer outras pautas que não são sequer religiosas, e as pessoas estão nem aí para isso, como a pauta animal e outras questões. Então, enquanto a gente tiver esse estereótipo de que tem um bando de doidos aí que vai na igreja, que é explorado pelo pastor, e aí fica aí acriticamente, e aí vota no pastor porque é um rebanho que só faz o que o pastor manda, se o pastor manda, se joga do precipício, a pessoa vai se jogar. Enquanto nós tivermos esse estereótipo, a vaca vai pro brejo. Esse é um ponto. Porque quando a esquerda chegar na periferia, porque é uma questão que eu sempre discuto, né? Então, é assim, aqui no Brasil, se nós tivermos, vamos colocar uma palavra que está fora de uso, mas é só, se tiver uma revolução, os evangélicos vão estar nela. É bom lembrar disso, ok? Como eles vão estar, eu já não sei, mas que eles vão estar, vão estar. Então a gente precisa dialogar com esse pessoal. Como é que faz isso? Testando. A gente tem que testar como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Né? Então tem diferentes, os evangélicos, eles são uma diversidade enorme. Né? E como é que a gente faz? E esse diálogo não foi feito ainda. Né? Quer dizer, é muito raro você ver de fato uma capilaridade da esquerda por aqui. E eu acho que tem uma outra questão. Para algumas preocupações cotidianas das pessoas que estão na periferia, a esquerda não tem discurso, a direita tem. Por exemplo, pega a segurança pública. Quer dizer, todo mundo sabe que, ok, a violência está ligada à desigualdade social, parará e tal. Mas quando uma pessoa alheia está na rua e aí alguém chega e aponta a arma para a cabeça dela, você não fica pensando, puxa vida, né? É a desigualdade estrutural que faz esse tipo de coisa, eu tô pensando nisso. A gente não pensa nisso, cara. Os seus pensamentos não são esses. Quando o cara pega o pertence e sai correndo, você está desejando a pior das coisas pro cara. Esse é um ponto. E aí a direita tem um discurso para isso. Qual é o nosso discurso? Eu não estou dizendo que é para a gente entrar na onda punitivista, doida, maluca. Não é isso. Mas para esse momento de terror, a gente não tem um discurso. A gente tem aquela questão mais estrutural, que é super importante, que é a questão central, de fato. Mas a gente precisa abordar essas questões. Enquanto nós ficarmos com essa postura de não endereçar questões fundamentais, o cara vai falar assim, bom, na segurança, esse cara não tem um discurso para mim, esse fulano tem um discurso para mim. Esse é o único discurso que eu conheço. Vou comprar esse discurso. Ué, é por falta de opção, em algumas medidas. Entendeu? Claro, por falta de opção, porque não só na periferia, você tem, por exemplo, né, tem nas televisões, reforçando esse discurso. Mas eu quero dizer o seguinte, que falta uma capilaridade que não é só de gente, que não é só de instituição, mas é que também é de discurso, de formulação para problemas que se tem. Essa é uma questão, entendeu? Um outro aspecto que eu queria perguntar para vocês, e é uma curiosidade mesmo, como é que vocês veem o Ciro Gomes sair dessa eleição? Porque se propôs uma dobradinha PDT e PSB, e agora essa é uma discussão para a gente arranjar problema com os amigos mesmo, que no Sul fracassou, em São Paulo fracassou com o Márcio França, mas que no Nordeste foi bem. Tanto em Maceió, que fez o JHC, o próprio João Campos, no Recife, em Fortaleza, com o Sarto, e digamos assim, ele conseguiu fazer uma espécie de um cinturão ali no Nordeste. Como é que hoje a gente olha o Ciro Gomes, o PDT e o PSB? Porque se nós desconsiderarmos eles, se nós considerarmos eles e a rede como forças de esquerda, dá para se dizer que a esquerda obteve 15% das prefeituras no Brasil. Se não considerarmos PDT, PSB e rede, esse número cai para 4,5%. A questão é,
como é que a gente olha hoje para o PDT, o PSB, que foram forças que em lugares como Recife tiveram queda de braço com o PT? Ali a briga foi feia. João Campos hoje, inclusive, estava falando que não vai aceitar a indicação do PT na administração dele. Enfim, complicações. Como é que hoje, 2020, a gente consegue olhar para esses grupos? Bom, começando aqui para mim, né? Licença. O PSB, né? Quando a gente pensa no PSB ali no Nordeste, ele tem uma capilaridade forte por causa de uma série de construções históricas temporais ali que remete tanto a nomes conhecidos da política até como a forma como eles se organizaram. Cada partido, a gente pensa no partido, sei lá, o PT, o PSB ou qualquer outro, a gente pensa no sentido nacional, mas cada estado tem uma conjuntura. Então, por exemplo, se a gente pensa o PSB de São Paulo, de Minas, vou falar aqui um termo, eles são mais coxinhas, vamos dizer assim. Se você pega o da Paraíba, eles são mais para a esquerda. Você está dizendo que o Márcio França não é de esquerda? Não, ele não é. Foi vice do Alckmin, pelo amor. Não, mas vai uma piada, gente. Eu tô preocupado que vocês levaram a sério o comentário. Vocês vão recortar isso e botar na internet só pra me lascar. Mas assim, eu lembro de uma análise que eu vi, olha pra você ver como eu já tô velho, há 10 anos atrás, que falava sobre o PV, né, como que dependendo do estado onde você tá mais à esquerda ou mais à direita. Você pega o PV aqui de São Paulo e pega, por exemplo, o Gabeira, que era do PV lá no Rio. Você tem uma diferença enorme também. Então, assim, o próprio PT, se a gente pensa no PT obreirista aqui, ele é mais estudantil no Nordeste. No caso do PSB, tem em Pernambuco uma memória muito forte do Arraes, sendo que o Arraes nem do PSB era, o Arraes era do MDB, e depois entra no PSB só nos anos 90, mas mesmo assim ele pega essa imagem do PSB para ele, né, e vem a família dele, vem o neto, né, e tudo mais. Na Paraíba, eles tinham força até pouco tempo atrás, se não me engano era o Ricardo Coutinho, que tinha uma grande capilaridade lá na Paraíba, e eu lembro que eu conversava com o pessoal que eu conheço ali da Paraíba, e eles falavam que o PSB lá era a alternativa que se tinha quando o PT estava de fora. Até como você falou, o PT estava no meio dessas gestões, né? Até não, agora. A Gleisi Hoffmann vetou a candidatura é que ele conseguiu se registrar e ser candidato, porque foi uma briga de última hora. Mas ela bateu o pé que lá em João Pessoa o PT tinha que apoiar o Coutinho. Porque o PT e o PSB ali no Nordeste estavam muito próximos, né? Agora com o João Campos acho que travou o Roger, né? Roger travou? Congelou. Bom, vamos passar, a gente volta pro Roger quando ele descongelar. Samuel, fala mal do Ciro aí. Então, não sei se vocês viram a declaração mais recente dele, falando que essa eleição, enfim, o eleitorado deu um recado, rejeitou o lulopetismo radical e o bolsonarismo boçal. Eu vi. O que é uma... Gente, essa fala, ela é uma coisa assim, absolutamente... ela reflete o momento agora, né? Porque, enfim, quem recusa o centro agora é chamado de radical, né? Agora, se você não tem essa aliança neoliberal e blá, 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 você agora é radical, né? E o Ciro parece que está comprando essa ideia. Né? Mas o que eu penso... Eu não sei se assim, a figura do Ciro sai exatamente assim, fortalecida, nossa, o Ciro sai fortalecido como uma liderança assim, dessa eleição. Não sei exatamente se esse é o processo que aconteceu, né? Mas eu só queria registrar isso, que eu estou horrorizado com o que aconteceu em Pernambuco, assim, em relação ao PSB. É uma coisa assim insana as quantidades de fake news. Então, essa adesão ao eleitor mais de direita, do João Campos, esse tipo de coisa. Tudo bem, não que eu esperasse muita coisa, mas eu também não esperasse que fosse tão baixo. Absolutamente muito baixo. O pai dele era quase um caudilho ali no... Mas vale lembrar, só um adendo, desculpa cortar vocês, que na campanha de 2014, logo após o falecimento do Eduardo Campos, o João Campos declarou apoio ao Aécio. Não sei se vocês lembram, tem até um vídeo dele falando, essa é a verdadeira política. Então, o João Campos, e é bom lembrar, a Marina, no segundo turno, que era vice do Eduardo Campos, declarou apoio ao Aécio. Exato. Então, assim,
É uma aliança que eu acho muito arriscado, porque, sinceramente, você falou que você não sabe se o Ciro sai fortalecido. Eu acho que o Ciro sai mais isolado. Ele sai, Talvez seja uma boa. ele sai com menos poder de angariar apoio. Porque essa eleição, acho que em Recife isso fica muito marcado, deixa mágoas muito pesadas entre... O PT e PSB a nível nacional romperam já. Não, romperam. Não, e isso começou, não é agora. É bom lembrar que em 2014 o PSB não declarou apoio a Dilma. Derrubaram o presidente nacional do PSB, que agora não lembro quem era, porque ele queria manter o apoio a Dilma e o PSB, a diretiva nacional, queria declarar apoio ao Aécio. E aí o PSB acabou ficando neutro. Eu lembro de uma entrevista do presidente do PSB que ele até falou que o partido precisava um pouco honrar a letra S do seu nome. E de fato, eu vejo esses grupos, acho que um pouco mais isolados. O Ciro está dificultando o diálogo com ele mesmo. E é uma coisa que eu acho que há de se elogiar no Boulos. O Boulos e o PSOL, como um todo, não fez campanha em lugar nenhum batendo no PT. E isso é uma coisa que acho que você não vai ver. Talvez você vai ver Luciana Genro fazendo isso. Talvez você vai ver o grupo do Chico Alencar fazendo isso. Mas você nunca vai ver o Boulos batendo e arranjando briga com o PT. Tipo, por essas que eles que conseguiu o apoio que ele teve no segundo turno dessas figuras, como o Gilmar Tato fez carreata pro Boulos sozinho, saindo lá da Zona Sul, sabe? Se empenhou mesmo. A mesma coisa o Orlando Silva. Eu já não vejo o Ciro parece que ele tenta dar um tiro pro centrão e se viabilizar como um caminho de centro e não como um caminho de esquerda. Olha, Fala, Roger, termina o que você tinha começado lá aquela hora. É que eu só ia falar, só ralar rapidamente, que até teve uma frase do Ciro que eu vi circulando aí, que o pessoal falava, quer votar na esquerda, vota no Boulos, quando ele falava do Márcio França, daí o pessoal falava, concordo com ele. Eu tendo a concordar que ele sai mais isolado mesmo. E outra coisa, se a gente for pensar novamente nos dados, nos números, etc., o PSB, beleza, ele formou esse cinturão de capitais ali no Nordeste, de grandes cidades, mas ele teve um decréscimo nas prefeituras e em vereadores em âmbito nacional. O PDT também. O PDT caiu, então eles não saem fortalecidos. O Ciro tem esse problema mesmo e evidentemente, ele está atirando para o centrão, para a centro-direita. Ele quer formar, digamos assim, aquela ideia de uma frente ampla contra o bolsonarismo, ampla mesmo, na cabeça dele. E, recentemente, inclusive, ele se reuniu com o Rodrigo Maia, né, lá em Fortaleza. Até tirou foto, se eu não me engano, com um candidato, né, da capital. Então, existe essa ambição. E, para isso, ele acaba querendo tensionar com o PT, porque ele quer tirar votos, querendo ou não, de uma parcela da esquerda, e quer pegar voto da direita também, das pessoas mais conservadoras. Ele quer se mostrar como uma alternativa viável, equilibrada e etc. Por isso o uso de termos tão absurdos como o lulopetismo radical. Eu já não gosto do uso do termo lulopetismo, porque isso me lembra o Estadão. Quem adora usar lulopetismo são os editoriais do Estadão. A fase ruim do Reinaldo Azevedo. Também. Nossa, cara, lulopetismo eu acho terrível. Lulopetismo radical, pelo amor de Deus. Agora, eu não acho que o Ciro saiu fortalecido, acho que ele saiu mais isolado, apesar de vão querer vender essa imagem de que ele saiu melhor, fez um cinturão, mas saiu mais isolado. Em relação à eleição de Pernambuco, cara, esquece almoço de família na casa da avó, mano. Já era, velho. Já era, não tem como. A questão o PSB e o PT, eles têm uma relação muito delicada desde 2014, no mínimo. Foi quando o Eduardo Campos rompeu para poder sair como candidato à presidência, né? Naquela época, a Marília já tinha rompido com o Eduardo porque ela não concordava tanto com isso, né? Com o primo sair candidato à presidência da República. Morreu, teve essa coisa do filho e da esposa apoiarem o Aécio Neves, e a gente tem que lembrar que o PSB, após o golpe, e ele apoiou o golpe, ele não foi um defensor, ele só foi, digamos assim, restabelecer uma visão um pouquinho mais progressista
conforme o governo Temer foi desandando, que aí ele resolveu, não vamos mais participar desse governo, porque ele, querendo ou não sei se vocês lembram, mas quando o Temer assumiu, o PSB fez um esforcinho ali para garantir uma estabilidade, digamos assim. O Fernando Coelho no Senado, assim, tentou se aproximar mesmo. E isso mudou com o passar do tempo, porque o PSB veio com essa tentativa de ser uma alternativa progressista, né? Tentar disputar com o PT mesmo, né? Olha, nós somos de esquerda, mas somos uma esquerda mais racional, uma esquerda mais moderada. E essa questão de lulopetismo radical, etc., é pura retórica, porque o PT não é radical. Gente, pelo amor de Deus, você que está assistindo, não caia nessa cilada de que o PT é radical. Tá? Foi social-democrata. É social-democrata. E só um comentário que o Ed estava falando sobre isso. Eu não sei, esses partidos chamados de centro-esquerda, porque agora aqui, enfim, o PT tá, enfim, vamos lá, não sei se crise é uma boa palavra, mas teve uma debacle, né, enfim, colossal. Com exceção do PSOL, todos os partidos estão se esforçando para se afirmar como, assim, pela esquerda, indo mais para a direita. Eu achei isso incrível. Quer dizer, é incrível. A única exceção é, assim, as lideranças do PSOL ainda, a gente não viu esse movimento tão explicitamente à direita, né? Mas, fora isso, cara, é uma coisa incrível. Então, você tem, por exemplo, o Ciro fazendo esse movimento, e você tem outros partidos que, assim, desculpa, eu nunca levei muito a sério enquanto partido de esquerda. Às vezes pode ter o nome, enfim, entendeu? Assim, para mim, o símbolo de partidos de centro-esquerda, para mim, sempre foi o PPS. Lembra do PPS? Sim. O PPS era uma dissidência do Partido Comunista, cara. E estava sempre aliado com o PSDB, com os tucanos, entendeu? Para mim, essa é a síntese desses partidecos de centro-esquerda. Para mim, sempre foi isso. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Até por isso, inclusive, que, enfim, o pessoal, todo mundo está olhando para o pessoal, porque o pessoal é quem está talvez tentando preencher esse vácuo, né, que está se formando, indo, assim, mantendo pelo menos esse à esquerda, e não indo mais para a direita. Aliás, há de se dizer, Samuel, que o PPS, ele virou Cidadania hoje. O nome do partido é Cidadania, que teve candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então, assim, de fato... Ô Ed, antes da gente encerrar essa pauta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como anarquista, como se sente vendo a palavra radical usado com o PT? Cara, eu acho que é uma questão, novamente, de retórica, né? Se aplica a ideia do radicalismo no PT para tentar deslegitimá-lo, e também é uma falta de compreensão em relação à palavra radical, né, cara? Eu acho que você pega radical, as pessoas já pensam em algo irracional, extremista, etc., sendo que radicalidade, ela não prescinde de racionalidade. A questão é que a radicalidade, né, um grupo político, um partido ou uma organização que não abre mão da radicalidade é que ele não abre mão, ele não deseja fazer tantas concessões como alguns partidos aí mais pragmáticos, né? E essa é a grande questão. O que está em voga hoje é a ideia do pragmatismo, né? Então os partidos, o Ciro se mostra, eu sou pragmático, e coisas assim. E eu acho muito triste, cara. Eu fico imaginando, para os anarquistas, para os marxistas, né? Os marxistas raiz aí também, né? Como é muito difícil você falar, pô, mano, mas o PT não é radical, mano. Tira isso da sua cabeça. Eu acho que tem uma questão mais profunda que isso, que nós temos uma crise do radicalismo de esquerda. Quer dizer, hoje em dia é difícil você ser... A gente está procurando, há 30 anos, tentar ser radical de novo. Há 30 anos, porra, vamos ser radical, no sentido de se opor ao capital. Como é que faz isso? Entendeu? Porque hoje, assim, entendeu? Ser radical hoje é algo que é um atributo que a esquerda está tentando e ainda não consegue. Algumas pessoas acham que, né, se você apertar o botãozinho, vamos radicalizar, radicaliza, né? Não tem? Senão, agora é hora da esquerda radicalizar. Ok, o que significa isso exatamente? Porque a gente não consegue fazer isso. Esse é um ponto. Então, a gente também tem essa questão. Por essa razão ainda mais ampla, você não pode nem aplicar o título de radical, até porque o PT sempre foi social-democrata.
entendeu? É isso. O Lincoln Seco lá na história do PT mostra isso. Eu tenho a impressão que a história... Pode falar, Roger. Não, eu queria falar que é aquele guinada à esquerda que todo mundo espera desde 2014, né? Que quando a Dilma foi reeleita, falou, vamos fazer a guinada à esquerda e, enfim... Então, acho que nem antes disso... Nossa, alguém espera isso ainda? Eu tenho a impressão que a história da esquerda, a história política da esquerda, é um eterno abrir mão, sabe? Olha o que o Lula teve de abrir mão para se tornar presidente em 2002. Ele teve de virar o Lulinha Paz e Amor, sabe? Teve a carta aos brasileiros. O Jango, acho que a década de 60, a experiência do Jango foi essa. O governo inteiro do Jango foi ele abrindo mão. Porque era taxado de radical, entende? Mas pelo menos no governo Jango, e eu acho que esse é o ponto. Perdão, Ed, fala aí. Não, conclui, depois eu falo. Pode concluir seu raciocínio. Só para falar, o horizonte de expectativas do governo Jango, pelo menos, tinha um radicalismo. Então a esquerda que hoje é sempre amante do passado, a gente está tão rebaixado que a gente olha para anos que assim, a gente olha para inclusão pelo consumo da segunda metade da década passada. Se é para olhar para o passado no Brasil, por que a gente não olha para 63, 64, quando as reformas de base estavam em pauta? Por que essa não é o nosso ponto de partida? Que, inclusive, algumas delas estão aí, cara. Ainda é nossa tarefa realizá-las. Diria que a gente pode olhar para trás ainda. A gente pode olhar para as décadas de 10, das grandes mobilizações operárias. Essa é a grande questão. A esquerda não consegue ter uma radicalidade maior hoje em dia, tem essa dificuldade, porque ela não consegue construir mais apoio popular, como ela conseguia no passado. E grupos políticos, uma organização, um partido, etc., com o apoio popular, fica muito mais fácil de impor uma força social para lidar com essas dinâmicas das complexas relações políticas que envolvem o governo, né? A gente tem que considerar que as conquistas que foram obtidas pela classe trabalhadora e pelos de baixo, no geral, foram através de luta, né? Tipo, de apoio popular, e não de concessões simplesmente do Estado. O Estado nunca deu nada gratuitamente, e essa é uma grande questão que a gente tem que considerar. Por isso que eu reitero, né, que o grande erro da esquerda, muitas vezes da institucional, acaba sempre pensar nas eleições, no processo eleitoral de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, e não considerar essa construção do poder popular. É isso que está falhando. Bom, pode falar. Não, é isso, encerro por aí. Bom, vamos então aproveitar um tempinho aí para a gente comentar do assunto. Foi ideia, inclusive, do Samuel mais cedo falar sobre isso. Eu vou ler aqui um trecho do que está acontecendo na França, e aí eu acho que a partir daí a gente pode comentar legal o que está ocorrendo. Milhares de franceses protestam neste sábado nas ruas do país contra um projeto de lei sobre segurança, considerado uma mordaça por seus críticos em um país impactado por um novo caso de violência policial que deixou o governo em uma situação difícil. Na Praça da República, ponto turístico de Paris, os manifestantes colocaram fogo em carros e objetos nas ruas, e os tumultos causaram conflito contra os policiais. Os agentes reagiram com bombas de gás de efeito moral. Os protestos se concentram em 3 artigos do projeto de lei de segurança global que foi aprovado na Assembleia Nacional na semana passada, que enquadram a divulgação de imagens da polícia, o uso de drones, assim como imagens das forças de segurança feitas pelos cidadãos com seus telefones celulares. Atos também foram registrados em Lille, ao norte, e Montpellier, ao sudeste. Eu não sei vocês, mas eu sou muito fã daquela página que diz que gosta dos franceses porque por qualquer coisa eles tacam fogo em carro. Então, Samuel, dá a sua análise sobre o que está acontecendo aí na França e vamos discutir um pouco. Então, eu acho que assim, né, esse projeto de segurança aí, global, né, como é chamado, ele tem a intenção alegada do governo de proteger os policiais. E o governo, assim, se você pensar, tem um cálculo lógico nisso, porque, enfim, a polícia é um aspecto importante na repressão contra os protestos que estão tendo, enfim, contra
resistência de setores da sociedade francesa em relação às políticas neoliberais que estão sendo colocadas lá. Então, repressão ao movimento dos coletes amarelos, mas não só, né? Eu particularmente acho que dá para entender, enfim, por que teve tanta gente no protesto? Não é só porque é uma lei que, enfim, só para entender quais são as implicações. Lá na França, a polícia, agora eles são obrigados a ter uma câmera que o cara pode filmar as pessoas no protesto, mas ele não tem acesso. A polícia só pode ter acesso depois em um caso judicial. Qual é o medo? O medo é o seguinte, se você tem acesso em tempo real, você está indo no protesto e a polícia começa naquela vigilância massiva a identificar as pessoas, enfim, a perseguir as pessoas pelo mero fato de estar no protesto. Né? Esse é um ponto. O drone vai pela mesma lógica. E a questão lá de divulgar fotos na qual tem algum elemento que permita identificar o policial tem a ver com o fato, quer dizer, de que a polícia francesa é muito brutal, é uma das mais violentas na Europa Ocidental e racista. Então, só essa semana teve 2 fatos assim absolutamente chocantes que impulsionaram esses protestos, que foi, primeiro, a polícia agrediu brutalmente um produtor musical negro, né? E a França tem um problema com racismo, não só contra negros, mas também contra muçulmanos. A questão é mais complexa, porque, entendam, muçulmano aqui não se refere à pessoa que é devota do Islã, mas a todas as pessoas que não só são devotos, mas que cujo é descendente de gente do norte da África, do oeste, africano, francês, ou do Oriente Médio. Todo mundo é francês. Se você é ateu, é muçulmano também, de acordo com, enfim, você é classificado assim, né? Então a polícia tem um problema de reprimir. Então, teve esse caso desse produtor e também teve o caso de imigrantes que estavam no acampamento na Praça da República, que é no centro de Paris, e a polícia, nessa mesma semana, agrediu de maneira absolutamente brutal mesmo, né? E aí, só para pensar, quer dizer, o que eu acho também é encaixar essa lei num conjunto que vai, sei lá, talvez desde 2002, talvez de meados, desde o Sarkozy, pelo menos, de erosão das liberdades civis na França. Então, só para dar exemplo, agora, como reação à decapitação, né, do Samuel Paty, daquelas 3 pessoas em Nice, a França, entre outras coisas, prendeu 4 crianças de 10 anos por apologia ao terrorismo. Só para começar. Mulheres que vão na praia vestindo roupas de acordo com o seu ideal de modesto muçulmano, e elas são francesas, a chamada burkini, que então seria a infame junção da burca com o biquíni. Vocês acharam que não era possível, mas o pessoal conseguiu essa proeza de dar um nome para isso. Essas pessoas, tem uma cena famosa de 2016, 2017, da polícia chegando e obrigando a mulher a tirar o burkini, como se estivesse na Arábia Saudita ou no Irã, onde a polícia vai lá policiar as suas roupas. Enfim, então tem uma série de movimentos que, sobretudo para a população negra e muçulmana, de erosão das liberdades públicas, professor que questionou o imperialismo francês e questionou o suposto universalismo da República que quase perdeu o cargo, né? Então você tem uma série de erosões, sobretudo por causa da hegemonia da extrema-direita na França, que faz com que seja muito preocupante. E essa lei de segurança global se insere aí. E ela também se insere no fato do seguinte, ela, se aplicada, ela vai tentar calar as denúncias de racismo. Só para vocês terem uma ideia de como é que a França encara isso. O ministro do Interior, o Gérald Darmanin, disse que ele falou assim, olha, quando as pessoas falam em brutalidade policial, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar é a alusão jocosa, irônica à fala do George Floyd. É disso que a gente está falando, né? Então a França está em negação disso. E aí a ideia desse projeto é justamente tentar intimidar as pessoas a expressarem a sua dissidência, seja por questões de classe, seja por questões de discriminação étnico-racial envolvendo a polícia. Tem um artigo, um ponto desse artigo aí que eu acho que é interessante a gente falar um pouco, que é o artigo 24, que diz o seguinte, que é para punir com 1 ano de prisão e uma multa de 45 mil euros, que dá 12 bilhões de reais agora,
quem fazer uma divulgação, entre aspas, mal intencionada de imagens das forças de segurança, do policial. E eu gosto de como é que eles colocam um uso mal intencionado, uma divulgação mal intencionada, porque isso cai completamente no campo da subjetividade. O que é mal intencionado? Quem vai julgar o que é mal intencionado? Então, de fato, a França entrou ao passo que me parece que a Assembleia Nacional Francesa, que é razoavelmente conservadora, ela é bem mais conservadora que o Macron, mas que viu também, pelo menos no último um ano e meio, um Macron tentar se aproximar da extrema-direita. Porque ele perdeu muita popularidade, principalmente com os agricultores nos últimos anos. Ele perdeu, assim, muita popularidade, muita. E tentando prever, ou tentando prevenir, melhor dizendo assim, um efeito Le Pen na França, ele tenta se aproximar da extrema-direita. Então, o que acontece agora desse projeto na Assembleia Nacional, endossado por ele, tem gosto, assim, de como posso assim dizer, autoritarismo da direita francesa. Não, rapidinho, só antes de deixar os colegas falar, só duas coisas. Primeiro, o governo voltou atrás em relação a isso hoje, mas aí diz que, na verdade, foi um erro semântico. As pessoas não entenderam direito a proposta, e foi um erro semântico, eles vão reescrever apenas o artigo 24, 21 e o 22, que são uma coisa medonha, não vão reescrever. Então, tem esse ponto. E o segundo ponto é o seguinte, para prever... O que todo mundo tem feito, sei lá... Por exemplo, em 2002, quando teve a eleição que o Jacques Chirac ganhou, quando o Jean-Marie Le Pen chegou no segundo turno, as pessoas fizeram protestos, vários protestos, falaram, não, esse fascista não pode ganhar. Mas depois do efeito Sarkozy, o que aconteceu é o seguinte, cara, as pessoas, em ordem para prevenir a extrema-direita, incorporam as ideias da extrema-direita. A extrema-direita está na melhor posição possível. Por exemplo, punição à burca. Ideia da extrema-direita. Beleza, que quem propôs foi um cara do Partido Comunista, mas era uma ideia avançada pela extrema-direita. Só para vocês terem uma ideia da ideia do nacionalismo francês e dessa hegemonia da extrema-direita. Em 2012, a campanha do Jean-Luc Mélenchon foi uma campanha baseada na questão de classe. Né? O Jean-Luc Mélenchon é da França submissa, que seria considerada uma extrema esquerda francesa. Em 2017, o Jean-Luc Mélenchon, influenciado pela extrema-direita, veja, a extrema-esquerda, influenciada pela extrema-direita, faz uma proposta nacionalista. Fala assim, bom, esses trabalhadores estrangeiros que vêm aqui, em relação aos empregos dos trabalhadores franceses, isso é um problema. Mas o que está acontecendo, cara? Esse é o ponto. A hegemonia da extrema-direita vai a esse ponto. E no caso, por exemplo, de caras como Macron, caras como Hollande, todo mundo, para prevenir a extrema-direita, todo mundo incorpora ideias da extrema-direita. Aquela velha... migrou muito para aquela ideia do vamos fazer o que a extrema-direita quer, senão a extrema-direita volta. Ed, Roger... A extrema-direita, ela parece que virou aquela criança mimada, né? Que se você não faz o que ela quer, ela te bate. Né? Tipo, Trump perde a eleição, não vou sair, vou acionar a Suprema Corte, virou um fantasma, né? Não, vou acionar a justiça, vou acionar a justiça, vou acionar a justiça, fica todo mundo com medo dele dar um golpe judicial ali. Né? Mas é lamentável, né? A gente pensa até no cenário europeu, onde você tem um Viktor Orbán na Hungria, e na Áustria, se não me engano, a extrema-direita também teve um espaço bem forte nesses últimos tempos. O Erdogan na Turquia, né? O Erdogan e Polônia, o Duda na Polônia, o Duda, isso. E cada um dentro de uma certa vertente nacionalista e até religiosa, né? Porque a gente pensa, a Polônia é católica, né? Aí você pega a Alemanha com a Falk-Petri, é luterana, e aí vai. Mas, assim, esse cenário diz muito também de você incorporar a extrema-direita para tentar ganhar um eleitorado, e não é só para a extrema-direita não ganhar, porque a gente, de boas intenções, o inferno está cheio, como dizem os religiosos, porque eu sou ateu, você incorpora isso também para pegar o seu eleitorado. Então não é assim, não, eu tenho medo da extrema-direita, não quero perder meu eleitorado, eu quero ser reeleito. Então eu vou pegar desse pessoal algumas pautas para mim, para eu conseguir ganhar uma eleição.
né? Quando a gente pega, que a gente estava falando da eleição aqui no Brasil há pouco tempo atrás, tem isso, né? Você dialogar com certos grupos, você pegar o eleitorado deles. Bom, pensando, né, nessa questão toda, eu acho que o Samuel ele trouxe um panorama muito interessante aí, vocês também, inclusive pensando nessa questão do refinamento, né, dos aparelhos de vigilância, que isso também está em jogo, né, câmera, drone, etc., me fez lembrar agora de um livro que eu poderia ter recomendado no começo, então fica a dica agora, Mitos, Emblemas e Sinais, do Ginsburg, porque ele fala um pouquinho de como foi avançando quando teve a digital, e de lá para cá só piorou, parceiro, só piorou. Mas fica a dica desse livro aí também. Essa questão da França era muito complicada, e a gente mostra como há uma ascensão ainda dessa coisa da conservadora, repressiva, da extrema-direita em âmbito global. Essa onda, digamos assim, ainda não passou. O Macron, ele tem tomado essas medidas por conta dessa busca pela reeleição também, não só, mas também, né? Porque, a princípio, a grande rival dele em potencial vai ser a Le Pen, mas a gente também tem que considerar como a situação dos muçulmanos na França já é muito mais complexa há bastante tempo, né? Claro que com essas ondas migratórias, recentemente, a situação na Europa piorou bastante. Eu digo situação que piorou na questão da discriminação, né? Que não se aceita os refugiados, não os incorpora, mesmo quando ele já é francês, né? Ele é considerado um cidadão de segunda classe, um estrangeiro. Fazendo assim um paralelo, me lembra na Copa do Mundo, na Bélgica, o Lukaku falando: quando a gente ganha, eu sou belga. Quando a gente perde, eu sou congolês. Então, é uma relação muito complexa que a Europa Ocidental tem com outras comunidades que não a comunidade branca, né, que é chamado do europeu padrão. A gente tem que considerar que há alguns anos, né, a França, em nome dessa valorização dos princípios da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade, fraternidade, da república, ela tem uma posição muito dura em relação a certas manifestações, né? No passado ficou muito famoso o caso de uma menina que foi obrigada a tirar o seu véu numa escola pública, porque é um espaço... Mas os véus lá já são proibidos na escola pública, Ed. Os véus são proibidos... assim, lá na França, só para deixar claro, né? Na França você tem um tipo de secularismo que é chamado de laïcité, né? A laïcité, ela não tem paralelo, eu acho, assim, é difícil encontrar em outro país no mundo algo que tem algo o paralelo. A laïcité é o seguinte, cara, se você é servidor público, em teoria você não pode ostentar nenhum símbolo religioso. O Estado ele deve ser neutro, né? Só que, por um lado, se isso era a laïcité também define o que é religião, não é? E aí a ideia de que a religião ela sempre não deve mais, e isso é uma ideia muito catapultada, em alguma medida, a extrema-direita tem sabido lidar muito bem com isso, que a religião ela é algo privado e não deve estar no espaço público, porque se tiver, é uma ofensa à república. Porque se você vai lá, porque qual que é o ponto? A França, ela rejeita o multiculturalismo em nome do universalismo. Isso significa que você não pode, no espaço público, demonstrar nenhuma filiação que não seja a república. Porque se você fizer isso, você está sendo o que eles chamam de comunitarismo. Comunitarismo é você viver numa sociedade, você declara, digamos assim, filiação, lealdade a algo que não é a república no interior da França. E isso é um negócio assim surreal. Apenas para dar um exemplo disso, e aí a gente até volta na erosão das liberdades públicas, agora o Gerard Damanhã diz que as teorias de caráter interseccional elas estimulam o comunitarismo, e na França assim. O que estimula o comunitarismo muçulmano estimula o terrorismo. Portanto, por quê? Porque a ideia das teorias interseccionais de fato, não é fazer uma análise abstrata e cega, assim, ignorando gênero, classe e raça, mas é justamente conjugar isso, mas dando uma lupa em cada uma dessas variáveis, né? E aí os caras, eles rejeitam isso, tanto que passou na França agora no Senado uma lei falando que a academia deve funcionar com os princípios da República, e aí disse o seguinte, quer dizer, que está tentando tolher a liberdade acadêmica, né? E isso vai muito nessa direção que você está falando, da questão dos muçulmanos, quer dizer,
é o que eu estava falando, o véu foi proibido, depois a burca, num país de 60 milhões de pessoas, 367 mulheres usavam a burca na França, mas isso foi suficiente para que a extrema-direita e o pessoal se sentisse, a identidade francesa estava ameaçada, e por 367 mulheres, os caras fizeram uma lei banindo a burca, por 367 mulheres, isso em 2010. Aí depois você teve o banimento do burkini. Aí depois você teve a questão do halal, que é, enfim, uma forma de fazer a comida muçulmana, uma forma muçulmana de, enfim, cortar lá o animal para comer. Enfim, então todas as manifestações públicas de que você é muçulmano lida como se você não fosse francês ou uma ameaça à república. E aí há sempre leis tentando banir, e mais. E aí eu termino, que eu já estou falando muito. É considerado, então, se construiu essa ideia de que o Islã é culturalmente incompatível com os valores da República e com os valores ocidentais. De maneira que, portanto, os muçulmanos que prescrevem, que são informados pela cultura do Islã, também são incompatíveis. Daí que você tem, até na França, tem esse negócio que aqui no Brasil, para a gente não tem essa dimensão tão estrutural, desse chamado racismo sem raça, na qual o racismo não opera pela base, ele opera contra negros pela base biológica, mas quando se fala do Islã, se opera a partir dessa estigmatização cultural. É importante fazer dois adendos aí, que enquanto você falava, uma leitura que eu também posso recomendar, já que a gente está nessa vibe, é um livro que eu li no comecinho do ano, que se chama A Sombra do Mundo. Foi lançado não faz muito tempo. Eu ganhei esse livro da editora Unifesp, foi escrita pelo Didier Fassin, que é explicando qual é o modelo estrutural social francês que leva a maioria nas prisões serem de pessoas negras e muçulmanas. E isso vai muito de encontro com o que o Samuel falou. E uma outra coisa que lembrei, e acho que é importante comentar, que a gente está falando de uma ação da Assembleia Nacional que é presidida pelo Claude Bartolone. Que, quem não sabe, o Claude Bartolone, ele é do Partido Socialista. E para quem não sabe, ele é de origem da Tunísia. Ele nem francês é, ele é um desses que são enquadrados como muçulmano. E ele, digamos assim, que esteve do lado da aprovação da lei. Então, para você ver como é que, enfim, os movimentos de esquerda, e olha que na França você tem um movimento de esquerda consideravelmente forte, mas como é que eles incorporam de fato essas pautas da extrema-direita, e isso está indo por um caminho muito perigoso, porque a gente pode, talvez, não dar a importância devida a esse caso desse último final de semana na França. Mas essa lei de segurança nacional, ela é um marco para você pensar as relações, não vou dizer fisiológicas, mas de posicionamento partidário na França. E isso é muito perigoso, porque reflete-se em outros lugares. Quando a gente já se ferra, como posso assim dizer, quando temos uma esquerda combativa. Se a gente passa a ter uma esquerda que só vai ecoar as pautas da extrema-direita, no caso europeu, então é uma régua que está cada vez mais indo para lá e a gente talvez não tenha mais condição de fazer ela voltar. Você estava falando dessa questão, só um pontinho, Edson. O Jonathan falou, eu lembrei. Também, quer dizer, nesse processo de criminalização, de criminalizar, né, não só a esquerda, mas os que são contra esse tipo de racismo, que, enfim, polemicamente ou não, é chamado de islamofobia também, né? Em 2016, houve uma marcha contra a islamofobia. E aí, vários líderes de esquerda inicialmente disseram, não, nós vamos colar nesse movimento. Mas aí depois um cara dizia o seguinte, não, eu tenho uma partida de futebol, não posso comparecer. O outro tinha um churrasco, não podia comparecer. Assim, essas foram as desculpas. E aí apareceu só o Jean-Luc Mélenchon, ele foi lá e participou. Agora, depois desses atentados terroristas que teve, ele foi acusado de promover de ser um islamo esquerdista. Quer dizer, e aí, é sério, isso pelo ministro do interior. Né? Então, para vocês verem o quanto que esse racismo ele também está presente na esquerda, e a direita também está vendo com uma maneira assim, absolutamente avassalador.
né, para poder reprimir esse tipo de coisa. Aproveitando, claro, a indignação, a ira, a raiva, que também os muçulmanos têm, os muçulmanos franceses, contra esses atentados terroristas que aconteceram recentemente. Sim, isso é um grande ponto que a gente também tem que considerar, né? Porque existe uma tendência, muitas vezes, de senso comum, em uniformizar os muçulmanos, né? Como se todo muçulmano, inevitavelmente, tivesse parte ou apoio aos atentados que acontecem eventualmente, né? Para quem dá aula, sabe, né? Por exemplo, eu já dei aula sobre o islamismo na escola e a primeira reação quando você pergunta para os alunos o que você já ouviu falar de islamismo, o que você sabe? Eles fazem, pelo menos a minha experiência, eles fazem som de bomba. Isso diz muita coisa dessa complexidade toda. Então, é muito complicado e inclusive, né, na época que houve os atentados, entidades muçulmanas se manifestaram contra o atentado, né? Que é uma forma de defesa também, né? Porque, tipo, não, cara, a gente não tem parte nisso, a gente não concorda com esse tipo de coisa, porque a tendência é você já direcionar para um grupo todo, é muito complicado. Né? Você potencializa essa rejeição, esse discurso de ódio, e isso dá brecha para leis como essa, né? E é muito complicado, porque pensando, além dessa questão dos muçulmanos, e além do Islã, pensando propriamente na questão da repressão, na questão da polícia. Nós estamos em um ano em que a questão da violência policial se tornou ainda mais notória. Aqui no Brasil, isso para a gente não é novidade. Violência policial é algo que acontece todos os dias, absolutamente todos os dias. Quer prova disso? Procura um perfil no Facebook ou nas redes sociais como um todo chamado Ponte Jornalismo. Lá você encontra notícias quase que diárias. Nos Estados Unidos, nós tivemos o assassinato do George Floyd. E ele não foi o único morto pela polícia. Muito pelo contrário, outros vieram depois. Não tiveram a mesma comoção, mas vieram. Então, enquanto se surgiu este ano, né, pelo menos nos Estados Unidos, mas que respingou no mundo, essa reflexão sobre o papel da polícia, o que ela representa, temos que repensar a polícia lá nos Estados Unidos, a gente vê agora na França, eles querendo fortalecer ainda mais o aparato de repressão, né? E aí a gente muitas pessoas podem questionar, nossa, mas isso não mas fortalecer a repressão, assim, você fortalecer a violência, isso não é democrático, isso não é democracia, muito pelo contrário. Esse é um dos caráteres da democracia que a gente conhece, na democracia burguesa, por essa lógica, que quando surgem grupos ou indivíduos que, de certa forma, representam uma ameaça ao status quo, e eles nem podem representar concretamente, mas simplesmente teoricamente, você fortalece os mecanismos de repressão, né? É isso que a gente está vendo na França também. Esse fortalecimento, além das concessões que foram faladas aqui, né, dos partidos de esquerda, cada vez mais indo para a direita, para tentar segurar a extrema-direita, esse tipo de ação vai impedir trabalho de jornalistas, vai impedir a ação de movimentos sociais, vai impedir a ação de sindicatos. Quer dizer, a polícia tem autorização para filmar os manifestantes, mas os manifestantes não têm autorização para filmar os policiais. Sendo que o produtor musical que o Samuel mencionou só não foi preso porque conseguiram filmar e provar que ele era inocente, que ele era uma vítima. Se não fosse isso, ele seria com certeza acusado e preso de resistência, de insubordinação ou algo do tipo. Coisa que acontece muito aqui no Brasil também, né? Que muitas pessoas acabam sendo presas ou agredidas e no laudo lá você vai ver no boletim que não foi reação e coisas do tipo, sendo que não é. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Então é uma questão muito complicada que a gente tem que considerar, né? O papel cada vez mais repressivo que o Estado tem assumido. Contra a ação de movimentos, enfim. Isso é uma tendência muito perigosa. Bom, alguém quer concluir alguma ideia para a gente ir encerrando? Bom, então eu agradeço muito aos meus colegas, o André, o Roger, que não é Jorge, o Samuel, por esse bate-papo. Você que nos acompanhou até agora, vão lá no Instagram, no Twitter dos meninos, encher o saco deles para que a gente grave mais Nota News, que eu só dependo deles, é que eles são ocupados, eles trabalham, eu vivo por nota de rodapé mesmo. Então, quem sabe vocês que estão nos assistindo
gostando, querendo, a gente consegue fazer com mais frequência. Mas é sério, muito obrigado a todos por ter nos assistido e até o próximo. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Erundina.